Imagine descobrir que durante 8 séculos a Igreja Católica não apenas conhecia manuais detalhados de ressurreição, mas os guardava secretamente em suas bibliotecas mais protegidas. Esses não eram contos fantásticos ou lendas populares, eram instruções técnicas, precisas e aterrorizantemente específicas sobre como trazer os mortos de volta à vida. Hoje você vai descobrir a verdade sobre os grimórios de necromancia que sumiram da história oficial, mas que moldaram o medo medieval da morte por quase um milênio. Em 1326, no mosteiro de San Lorenzo, na Itália, o monge Benedetto de Firenze foi encontrado morto em sua cela, cercado por pergaminhos queimados e símbolos estranhos gravados no chão de pedra. Ao lado de seu corpo, os investigadores descobriram fragmentos de um texto que mudaria para sempre o que sabemos sobre a necromancia medieval. O documento parcialmente destruído continha instruções detalhadas para o que era chamado de Ritualis Mortui Revivendi, o ritual de ressurreição dos mortos. Mas o mais chocante não era a existência do texto em si, e sim uma anotação na margem que dizia: cópia número 47, Biblioteca Secreta do Vaticano. 47 cópias. Em plena Idade Média, quando cada livro era um tesouro copiado à mão, a Igreja havia produzido quase 50 versões de um manual de necromancia. Durante séculos, 3 textos dominaram o submundo da necromancia europeia. Eles eram conhecidos pelos iniciados como a Trilogia Sombria, e todos eles, teoricamente, haviam sido destruídos pela Inquisição. O primeiro e mais antigo destes textos surgiu no século X, supostamente baseado em manuscritos ainda mais antigos preservados na Biblioteca de Alexandria antes de sua destruição. O Necromanticon Vaticanus não era apenas um livro de rituais, era uma enciclopédia completa da morte. O manual estava dividido em 7 seções, como estabelecer comunicação com os mortos recentes até 40 dias após a morte, técnicas para amarrar a alma ao corpo, impedindo que ela partisse completamente, métodos de preservação do corpo que iam muito além do conhecimento médico da época, os contratos demoníacos necessários para ressurreições completas, o ritual de 7 dias para a ressurreição total, o preço em sangue que devia ser pago por cada ressurreição e as consequências eternas para quem tentasse burlar a morte. O texto era tão detalhado que incluía diagramas anatômicos precisos, tabelas astronômicas para escolher os momentos ideais e até mesmo receitas específicas para óleos e ungüentos que preservariam a carne durante o processo. 200 anos depois, surgiu um segundo manual, ainda mais aterrorizante. O Liber Resurrectionis era diferente do primeiro grimório porque não se limitava à teoria. Ele documentava casos reais. O manuscrito original, segundo relatos da época, continha 184 páginas escritas em latim, grego e uma língua desconhecida que os estudiosos chamavam de língua dos mortos. Cada página descrevia uma ressurreição diferente, com o nome da pessoa trazida de volta, a data, o local e o resultado final. Os relatos seguiam um padrão aterrorizante. Marcos de Ravenna, morto em 15 de outubro de 1147, ressuscitado em 22 de outubro de 1147, através de ritual completo com pacto com Belzebu, durou 14 dias. Retornou com conhecimento de eventos futuros, mas a carne começou a apodrecer e foi destruído no 14º dia. Isabela de Milano, morta em 3 de janeiro de 1151, ressuscitada em 10 de janeiro de 1151, através de ritual parcial, apenas para comunicação, durou 2 horas, revelou a localização de um tesouro escondido, mas alertou sobre uma maldição e partiu voluntariamente.
O mais perturbador era que muitos dos nomes mencionados no livro podiam ser verificados em outros documentos históricos da época. Pessoas reais, com famílias reais, que haviam realmente morrido nas datas indicadas. O último e mais sofisticado dos 3 grimórios apareceu no século XIII, durante o auge da escolástica medieval. O Codex Mortalis era diferente dos anteriores, porque tentava combinar a necromancia com a teologia cristã de forma sistemática. Escrito por um misterioso autor que se identificava apenas como Magister Mortis, mestre da morte, o texto propunha que a ressurreição não era necessariamente uma afronta a Deus. Se feita corretamente, poderia ser um ato de misericórdia divina. O livro estava organizado como uma suma teológica, com argumentos e contra-argumentos. É lícito trazer de volta aquele que morreu injustamente? Qual é a diferença entre ressurreição divina e ressurreição demoníaca? Pode um cristão fazer pactos com demônios se o objetivo é salvar uma alma? Quanto tempo uma alma pode permanecer fora do corpo sem se corromper? Cada questão era seguida por citações bíblicas, argumentos dos padres da igreja e, mais chocante ainda, instruções práticas detalhadas. Todos os 3 grimórios concordavam em um ponto. A verdadeira ressurreição exigia exatamente 7 dias e seguia um protocolo rígido que não podia ser alterado. O ritual começava sempre ao pôr do sol de uma sexta-feira. O corpo do morto devia ser lavado com uma solução específica feita com água benta de 7 igrejas diferentes, sal marinho abençoado na lua nova e óleos extraídos de plantas que cresciam apenas em cemitérios. Enquanto o corpo era preparado, o necromante devia jejuar completamente e recitar 154 ave-marias de trás para frente. Um número que representava os 144 mil escolhidos do Apocalipse, mas invertido para atrair atenção demoníaca em vez de divina. O corpo era então colocado em um círculo feito com sal consagrado, cercado por velas negras dispostas em um padrão específico que formava um pentágono invertido. No segundo dia, começavam as invocações. O necromante devia chamar primeiro os anjos da morte, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, não para pedir ajuda, mas para notificá-los oficialmente sobre a intenção de trazer o morto de volta. Essa etapa era crucial, porque, segundo os grimórios, tentar ressuscitar alguém sem avisar os anjos primeiro resultava em consequências catastróficas. O morto poderia voltar, mas traria consigo todos os demônios que havia encontrado no limbo. O terceiro dia era reservado para a parte mais perigosa: estabelecer o contrato demoníaco. Segundo os textos, nenhuma ressurreição era possível sem a ajuda de pelo menos um demônio maior. E eles não trabalhavam de graça. Os grimórios listavam diferentes demônios especializados em diferentes tipos de ressurreição. Belfegor para ressuscitar aqueles que morreram de doenças, Asmodeus para trazer de volta vítimas de assassinato, Belzebu para ressuscitar suicidas considerado o mais difícil, Malfas para reviver aqueles que morreram em guerra. O preço variava dependendo do demônio e do tipo de morte, mas geralmente incluía anos da própria vida do necromante. A alma de outro ser vivo, geralmente um animal, mas às vezes uma pessoa, serviços futuros a serem prestados ao demônio, conhecimento ou segredos específicos. Os 3 dias seguintes eram de vigília constante. O necromante não podia dormir, comer ou beber nada além de água benta. Devia permanecer ao lado do corpo, recitando orações específicas e observando sinais de que o ritual estava funcionando. Os sinais incluíam mudanças na coloração da pele do morto, movimentos involuntários dos músculos, variações na temperatura corporal, aparições de luzes estranhas ao redor do corpo e sons vindos do interior do cadáver. Se algum desses sinais não aparecesse até o 5º dia, o ritual devia ser interrompido imediatamente.
ou o necromante correria o risco de se tornar um morto-vivo, nem vivo nem morto. Na madrugada do 7º dia, exatamente às 3h33 da manhã, a hora inversa da morte de Cristo, o momento crítico chegava. O necromante devia colocar suas mãos sobre o coração do morto e recitar a invocação final. Se o ritual fosse bem sucedido, o morto abria os olhos e respirava novamente. Mas aqui começavam os verdadeiros problemas. Os grimórios eram muito claros sobre uma coisa: ninguém voltava da morte exatamente como era antes. A ressurreição sempre cobrava um preço e nem sempre era do necromante. Os textos classificavam as ressurreições em 3 categorias, dependendo de quanto tempo a pessoa havia permanecido morta e qual demônio havia sido invocado. Reviviscentia brevis, ressurreição breve, durava de 1 a 7 dias. A pessoa voltava com todas as memórias intactas, mas sabia que morreria novamente em breve. Uso comum para resolver assuntos pendentes, revelar segredos, dar instruções finais. Reviviscentia partialis. Ressurreição parcial. Durava semanas a meses. A pessoa voltava alterada, com personalidade diferente e conhecimentos estranhos. O problema era que não se lembrava completamente da vida anterior, mas sabia coisas sobre o futuro. Reviviscentia diabólica. Ressurreição demoníaca, duração indefinida. A pessoa voltava, mas não era mais ela mesma. Era um demônio usando seu corpo. Resultado extremamente perigoso para todos ao redor. As crônicas medievais contêm dezenas de relatos de ressurreições que deram errado. Um dos mais detalhados é o caso de Giovanna de Siena, em 1284. Giovanna era uma jovem nobre que morreu aos 19 anos durante o parto. Seu marido, desconsolado, procurou um necromante chamado Fra Lorenzo, um monge expulso da ordem franciscana por práticas heréticas. Fra Lorenzo conseguiu trazer Giovanna de volta após 6 dias de ritual. Inicialmente, tudo parecia ter dado certo. Giovanna se levantou, reconheceu o marido e até mesmo sorriu. Mas em 3 dias, ficou claro que algo estava terrivelmente errado. A nova Giovanna sabia coisas que a verdadeira Giovanna nunca poderia saber. Detalhes íntimos sobre a vida de pessoas que ela nunca havia encontrado, eventos que aconteceriam no futuro, e mais perturbador ainda, ela falava línguas que nunca havia aprendido. Pior, ela tinha desenvolvido um apetite voraz por carne crua, e seus olhos brilhavam no escuro como os de um animal selvagem. No 10º dia após a ressurreição, Giovanna atacou e matou uma criada, devorando partes de seu fígado. Quando confrontada pelo marido, ela riu e disse em latim perfeito, língua que nunca havia dominado: Giovanna se foi. Tolo. Eu apenas uso sua forma. E tenho tanta fome. O marido teve que pedir ajuda ao bispo local para matar Giovanna pela 2ª vez. Desta vez, o corpo foi queimado completamente e as cinzas foram espalhadas em 7 rios diferentes para garantir que ela não voltasse novamente. A pergunta que intriga os historiadores há séculos é: se esses rituais eram tão perigosos e blasfemos, por que a igreja não os destruiu imediatamente? Por que, ao contrário, parece tê-los coletado e preservado sistematicamente? A resposta está em documentos descobertos nos arquivos secretos do Vaticano no século XX. Em 1198, o Papa Inocêncio III emitiu uma bula papal secreta chamada De Artibus Prohibitis, sobre as artes proibidas. O documento, que permaneceu classificado por mais de 700 anos, estabelecia uma política oficial sobre como a igreja devia lidar com textos de magia negra e necromancia. A bula dizia: embora estas artes sejam abominação aos olhos de Deus, seria maior abominação ainda permitir que elas se espalhassem livremente entre os fiéis. Portanto, ordenamos que todos os textos desta natureza sejam confiscados e guardados sob chave,
nas bibliotecas mais seguras da Santa Igreja, onde possam ser estudados apenas por aqueles com autorização papal expressa, para melhor combatê-las. Em outras palavras, a Igreja decidiu que era melhor controlar o conhecimento proibido do que tentar destruí-lo completamente. Os documentos revelam que existia uma seção secreta dentro da Inquisição chamada Departamentum Defensiones Spiritualis, Departamento de Defesa Espiritual. Este departamento era responsável por coletar todos os grimórios e textos de necromancia encontrados, estudar os rituais para entender como eles funcionavam, desenvolver contra-rituais para reverter ressurreições demoníacas e treinar inquisidores especializados em mortos-vivos. Os registros mostram que entre 1200 e 1500, este departamento investigou mais de 400 casos suspeitos de ressurreição em toda a Europa. Destes, 73 foram confirmados como genuínos, casos onde realmente havia evidências de que alguém havia retornado da morte. Em 1487, o inquisidor Heinrich Kramer, autor do famoso Malleus Maleficarum sobre bruxaria, escreveu um segundo livro, muito menos conhecido, Malleus Necromanticorum, o martelo dos necromantes. Este manual era distribuído apenas para inquisidores selecionados e continha instruções detalhadas sobre como identificar, investigar e resolver casos de ressurreição demoníaca. O livro incluía sinais de ressurreição falsa, como distinguir alguém que foi realmente ressuscitado de alguém que apenas estava em coma profundo, testes físicos para detectar intervenção demoníaca, perguntas específicas que só os verdadeiros ressuscitados conseguiam responder, protocolos de investigação, como interrogar testemunhas sem criar pânico, métodos para confirmar se alguém realmente havia morrido antes, procedimentos para examinar o local onde o ritual foi realizado, técnicas de banimento, rituais católicos para forçar demônios a deixarem corpos ressuscitados, orações específicas para liberar almas presas, como matar definitivamente alguém que havia voltado da morte. Prevenção e proteção, como proteger cemitérios de necromantes, sinais de alerta de atividade necromântica em uma região, instruções para purificar locais onde rituais de ressurreição foram realizados. Em 1542, tudo mudou. O Papa Paulo III estabeleceu a Congregação do Santo Ofício, a Inquisição Romana, e uma de suas primeiras decisões foi acabar com a política de contenção dos grimórios. A nova ordem era simples: destruir tudo. Entre 1542 e 1550, a Igreja organizou o que os historiadores chamam de Operação Cinzas Sagradas, uma campanha sistemática para localizar e destruir todos os grimórios de necromancia em sua posse. Os registros mostram que foram queimados 847 cópias do Necromanticon Vaticanus, 312 exemplares do Liber Resurrectionis, 156 versões do Codex Mortalis e mais de 2.000 textos menores relacionados à necromancia. Mas a destruição não foi completa. Muitos monges e bibliotecários, relutantes em destruir conhecimento, mesmo conhecimento perigoso, esconderam cópias ou criaram versões editadas onde removiam as instruções mais perigosas, mas preservavam as informações históricas. Hoje, existem apenas fragmentos dos grimórios originais espalhados por bibliotecas e arquivos privados em toda a Europa. Os pedaços mais completos estão na Biblioteca Apostólica Vaticana, com 23 páginas do Necromanticon Vaticanus, principalmente as seções teóricas. Biblioteca Nacional de França, com 67 páginas do Liber Resurrectionis, incluindo 12 casos documentados completos. Biblioteca Marciana de Veneza, com 45 páginas do Codex Mortalis, com foco nas questões teológicas.
Biblioteca Bodleiana de Oxford, com fragmentos diversos de vários textos, totalizando cerca de 30 páginas, e os arquivos secretos do Vaticano, com conteúdo desconhecido, mas acredita-se que contenha as versões mais completas dos 3 grimórios. Embora os grimórios originais tenham sido destruídos, seu legado continuou influenciando a cultura europeia por séculos. Muitos elementos dos grimórios medievais aparecem na literatura gótica do século XVIII e XIX. Autores como Horace Walpole, Matthew Lewis e até mesmo Bram Stoker parecem ter tido acesso a fragmentos dos textos originais. O Drácula de Stoker, por exemplo, contém referências específicas a métodos de ressurreição, que aparecem apenas no Liber Resurrectionis. A descrição de como Van Helsing mata definitivamente os mortos-vivos segue quase exatamente o protocolo descrito no Malleus Necromanticorum. Curiosamente, muitas técnicas descritas nos grimórios para determinar se alguém realmente havia morrido anteciparam desenvolvimentos da medicina forense moderna. Os testes de morte verdadeira incluíam verificar a ausência de pulsação em pontos específicos, observar mudanças na coloração das unhas e lábios, testar reflexos específicos, monitorar a temperatura corporal por períodos prolongados. Estes métodos eram surpreendentemente avançados para a época e alguns ainda são usados hoje para confirmar morte clínica. Elementos dos rituais de ressurreição aparecem no folclore de praticamente todos os países europeus. Vampiros, a ideia de que os mortos podem voltar, mas alterados e perigosos. Zumbis, pessoas ressuscitadas que perderam sua humanidade original. Fantasmas, almas presas que não conseguem partir completamente. Necromancia popular, rituais simplificados para falar com os mortos. A pergunta que permanece é: os grimórios de necromancia medieval descreviam rituais que realmente funcionavam? A resposta honesta é que nunca saberemos com certeza. Os relatos da época devem ser interpretados considerando fatores médicos. Muitos casos de ressurreição podem ter sido pessoas em estado de coma profundo, catalepsia ou outras condições médicas mal compreendidas na época. O conhecimento médico medieval era limitado e determinar a morte com certeza era muito mais difícil sem equipamentos modernos. Fatores psicológicos. A crença coletiva no poder da necromancia era tão forte que poderia criar casos de histeria coletiva ou sugestão em massa. Pessoas em estado de choque ou trauma profundo podem apresentar comportamentos que pareciam sobrenaturais para observadores medievais. Fatores sociais. Muitos necromantes eram, na verdade, curandeiros, herboristas ou até mesmo médicos primitivos que usavam conhecimentos avançados para a época. O misticismo e ritual serviam para impressionar clientes e justificar preços altos por tratamentos que às vezes realmente funcionavam. Fatores químicos. Algumas das substâncias descritas nos grimórios, principalmente os óleos e ungüentos, continham compostos que poderiam ter efeitos reais no corpo humano. Certas plantas mencionadas nos textos são hoje conhecidas por terem propriedades estimulantes ou alucinógenas. Os grimórios de necromancia medieval representam um dos capítulos mais fascinantes e perturbadores da história europeia. Independentemente de os rituais realmente funcionarem ou não, o fato é que milhares de pessoas, incluindo membros da alta hierarquia da Igreja, acreditavam neles o suficiente para preservá-los, estudá-los e, eventualmente, destruí-los sistematicamente. Hoje, apenas fragmentos permanecem destes manuais de ressurreição que uma vez circularam pelas bibliotecas secretas da Europa medieval. Mas seu legado continua vivo na nossa cultura
literatura e até mesmo na nossa medicina moderna. A verdadeira pergunta talvez não seja se os mortos podem ser trazidos de volta à vida, mas por que a humanidade sempre foi tão obcecada com a possibilidade de vencer a morte e que preço estamos dispostos a pagar por isso. Os grimórios sumiram da história oficial, mas as perguntas que eles tentavam responder continuam nos assombrando. O que há além da morte? É possível burlar o destino final? E se for possível, devemos? Essas perguntas ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que alguns conhecimentos podem ser perigosos demais para existir, mas poderosos demais para serem completamente esquecidos.